Com mais de 6 mil ativos lá nos Estados Unidos listados em bolsa, é um pouco complicado, principalmente para o iniciante, saber qual empresa analisar ou por onde partir. Eu vejo que muitos de vocês já sabem como analisar uma empresa, só que agora vocês precisam ir à caça. Mas aonde procurar as melhores empresas ou como encontrar boas empresas para serem analisadas? E é tudo isso que eu vou te ensinar nesse vídeo. Fica comigo até o final, que eu tenho certeza que você vai se amarrar nesse conteúdo simples e didático, onde eu criei um passo a passo que eu já utilizei por muito tempo para encontrar boas empresas para estudo. Salve rapaziada, beleza? Bruninho aqui na área e eu vejo vocês muito perdidos depois de aprender a tão sonhada análise de uma stock, de um REIT. Então hoje eu vou te mostrar onde você consegue encontrar boas empresas para estudar com um método bem claro. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever aqui no canal e pode ter certeza que você vai se amarrar nesse conteúdo, então já deixa seu like para dar uma fortalecida. Então vamos lá. O método que eu vou estar ensinando aqui para vocês, ele não necessariamente precisa ser utilizado apenas nos Estados Unidos. Você pode utilizar ele para encontrar boas empresas no Brasil, na China, na Índia, na Rússia, na Alemanha, enfim. Qualquer lugar você consegue utilizar desse método. E também ele não se restringe apenas à geografia. Caso você queira uma empresa mais focada em dividendos, ou mais focada em crescimento, ou focada em algum determinado setor, esse método vai te ajudar e vai clarear tudo que você precisa para poder encontrar as boas empresas para você estudar, depois que você já aprendeu a analisar uma empresa de uma forma mais aprofundada. O primeiro passo que você precisa saber é definir para onde você quer ir. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer lugar basta. Então aqui é onde você vai começar a marcar alguns critérios, alguns pontos que você está buscando por empresas. Então, como eu tinha citado anteriormente, pode ser a geografia, pode ser o tamanho da empresa, pode ser algum aspecto característico ali, seja crescimento, valor, dividendos. E assim, você não precisa caracterizar todos eles. Eu estou buscando uma pequena empresa americana, é do setor tal, que tenha alguns aspectos. Você não precisa ser tão específico, mas você precisa, no mínimo, ter um norte. E o norte é pelo menos um desses aspectos. Então, pelo menos, ou definir a geografia, ou definir se é de crescimento, se é de valor, se é de dividendos. E assim a gente vai modelando o nosso caminho e cada vez mais a gente vai afunilando até chegar em uma lista ali com alguns nomes para a gente conseguir analisar. O segundo passo aqui talvez seja um dos pontos mais importantes, que é você aprender o que são ETFs e como a gente pode utilizar eles para fazer um stock picking. Se você não sabe o que é o stock picking nada mais é do que a seleção dos ativos. Então, quando a gente está falando em ETFs, que é o acrônimo de Exchange Traded Funds, nada mais são do que fundos negociados em bolsa. Então a gente consegue utilizar eles como um filtro para que dessa forma a gente consiga encontrar boas empresas de acordo com os fatores que a gente utilizou anteriormente. Então é assim, a gente pode utilizar de alguns sites, no final vou estar mostrando aqui na prática alguns filtros e algumas características para encontrar um tipo específico de empresa. Então, mas de uma forma mais teórica que eu estou passando aqui para vocês, a gente vai estar utilizando esses fundos de investimento para que a gente consiga encontrar boas empresas para estudar. Então a gente vai pegar os filtros que a gente utilizou anteriormente e vai aplicar para os ETFs e assim a gente vai partir para o nosso terceiro e último passo. O terceiro e último passo é a gente filtrar dentre esses mais de 2 mil ETFs quais se encaixam mais de acordo com a nossa estratégia, com o nosso objetivo, e assim a gente vai partir para buscar suas principais posições. Em alguns sites você vai encontrar as top 10 principais posições, que já pode ser interessante, só que o site e a ferramenta que a gente vai estar utilizando aqui, ele dá praticamente a lista completa, então você pode ir simplesmente scrollando para cima e vai encontrar diversas empresas. Algumas podem ser mais similares com você, sejam mais no seu círculo de competência, e é por ali que você pode começar seu estudo. Então agora a gente vai partir para a prática e eu vou mostrar aqui para vocês na tela do meu computador como eu escolheria 5 small caps de crescimento para que a gente consiga filtrar e a gente começar nossa tão sonhada análise dentre essas 5 empresas. Lembrando que não é recomendação, apenas são empresas para estudo, seguindo esse método que eu trouxe para vocês. Agora eu vou mostrar na prática aqui com a ferramenta que eu utilizo e os métodos aplicados 100% na prática, beleza? Então agora a gente vai estar buscando aqui small caps de crescimento. Eu trouxe 5, mas você não precisa se limitar a isso e vocês vão entender o porquê aqui. Então agora nosso primeiro passo já foi definido, que é nosso objetivo. A gente já sabe que são empresas pequenas, ou seja, small caps. Agora a gente já sabe também qual um outro aspecto dela. Além de ser pequenas empresas, a gente vai estar buscando pequenas empresas focadas em crescimento.
Então, agora com o ETF.com aberto, a gente vem aqui ó, em ETF Tools e Data, que nada mais é do que as ferramentas para ETF e seus dados. A gente vem em ETF Screener e Database, ou seja, seus filtros e também sua base de dados. A gente clica aqui e até um ponto interessante, toda vez que vocês enxergarem por aí em sites gringos falando sobre Screener, seria como se fosse uma forma de filtro, beleza? Então aqui vocês podem enxergar alguns filtros para seus ETFs. Aqui a gente tem na conta cerca de 2.593. Vamos ver se a gente consegue reduzir isso um pouco. Vamos colocar em prática o primeiro passo. A gente já definiu, agora vamos utilizar esses filtros. A gente tem aqui ó, Asset Class, ou seja, classe de ativos. Vamos começar por Equity, que nada mais é do que empresas, né? Ou seja, ativos listados em bolsa. Depois a gente vem em categoria, em Category, e a gente vem por Size and Style, ou seja, tamanho e estilo. Já que a gente está buscando por pequenas empresas, a gente vai filtrar por tamanho. Em foco, a gente tem ó, diversos tamanhos de empresas. A gente vem em Small Caps, ou seja, pequenas empresas. E o nicho, a gente vem em crescimento, que é nosso aspecto. A gente partiu lá de 2.593 ETFs e resumimos em 12. E agora, como eu escolho para onde eu quero partir? Eu sempre gosto de utilizar esse filtro aqui, o AUM, ou seja, Assets Under Management, que nada mais é do que ativos sob gestão. Eu gosto de pegar sempre os maiores ETFs. Então, nesse caso, filtrando aqui, com cerca de 15,5 bilhões de dólares de ativos sob gestão, a gente tem o Vanguard Small Cap Growth ETF, o VBK. Vamos clicar nele e vamos utilizá-lo para o próximo passo. Então a gente consegue ver ó, que ele traqueia um índice que ele seleciona e pondera empresas de crescimento utilizando múltiplos fatores e pega pequenas empresas nesse caso. Aqui outros aspectos como taxa de administração não são levados em consideração, é mais o índice. E agora a gente vai ver suas principais posições, ó, focado no mercado americano. E vamos dar uma olhada aqui ó, em View All. Você pode pegar o top 10 e olhar por aqui, ou você pode ver todos. Então, 5 empresas que eu buscaria entender um pouco mais para esse filtro de small caps de crescimento, ou pequenas empresas de crescimento, seria as principais posições que temos aqui. Charles River Laboratories International, Aventor, Biotech, Pool Corporation e PerkinElmer. Seriam essas 5 primeiras que eu começaria analisando, e caso não gostasse, eu posso só ir scrollando aqui para baixo e buscando outras empresas, certo? Então eu posso buscar por alguns nomes que são mais familiarizados a mim, como a T-Rex, a Nordson, a Enphase Energy, Zynga, Five Below, que a gente já fez um estudo até para o pessoal lá da mentoria, uma análise completa deles, enfim. Mas a técnica é exatamente essa. Aqui com essa lista em mãos, você pode ir utilizando para partir de seus próximos estudos. Agora você já não está mais partindo do nada, já não são mais 6.000 ativos. Agora são alguns que você pode ir listando e ticando, utilizando alguns outros filtros básicos para saber se você vai continuar sua análise ou não. Então é um método muito simples, que ele consiste em 3 passos únicos para que você consiga encontrar boas empresas para serem analisadas. E se você ainda não aprendeu como analisar um ativo bem aprofundado, seja desde você ter o viés, como ser um ótimo investidor, até como você analisar uma empresa, precificar ela também e montar uma carteira de uma forma completa, única e exclusivamente para quem está assistindo esse vídeo, para quem chegou até aqui, eu estou disponibilizando o acesso para a minha mentoria. São vagas extremamente limitadas que eu vou estar deixando disponível até o final desse mês apenas. Então se você se interessa por aprender mais sobre como analisar ativos no exterior, quer aprender mais sobre isso, quer aprender como fazer um valuation, uma precificação, como montar uma carteira de uma forma ampla, primeiro link aqui na descrição, você vai ter acesso a mais de 8 módulos, que são mais de 40 aulas, fora as lives, que são mais de 30 lives que você tem ali de conteúdo. Se somar tudo, são mais de 100 horas, fora a plataforma de estudo, que todo mês eu trago um estudo mais aprofundado, um passo a passo, que vocês podem utilizar como base para ir se orientando como analisar uma empresa, se vocês estão seguindo o passo certo, e também o método que eu utilizo.
Beleza? Então, o primeiro link é na descrição, eu tenho certeza que você vai se amarrar e se fizer sentido para você, também fazer parte desse nosso grupo. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse estudo, eu espero vocês no próximo vídeo, tamo junto e tchau!